Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade, eu na minha casa, você na sua casa. Vamos para a nossa mensagem hoje. A semana está acabando e vamos começar mais uma semana. E para começo de semana, vamos começar com esse vídeo que eu falei no começo da semana, falando sobre o seguinte ponto. Sabe aquele caso da Priscila Alcântara? Não somente da Priscila Alcântara, mas muitas pessoas que foram canal de bênção no aspecto gospel evangélico, trouxe canções que exaltou o próprio Deus e que também restaurou muitos corações, entende? Como o Gessé Guiar e outras pessoas que do mundo gospel que foram canal de bênção no aspecto gospel. E diante disso, você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade, eu sempre tenho que deixar claro aqui. A escola Segura a Bola, que você acompanha pela @Poder da Cruz 05, não é um canal de lacração. Não procuro lacrar em nada. Desde que comecei esse vídeo, eu sempre estou dizendo isso. Você é livre para curtir, você é livre para compartilhar, você é livre para se inscrever no canal, você é livre para comentar. Você é livre. E enquanto eu estiver vivo, sempre digo isso, vai ter conteúdos, seja em qual for o aspecto, para trazer edificação em sua vida. Não estou cobrando nada esses tempos todos que eu venho postar vídeo aqui. Então preste atenção nisso. Diante disso, vamos para a nossa mensagem de hoje. Para deixar bem claro do que eu estou dizendo sempre aqui. E a nossa mensagem, como eu disse, é do vídeo que eu postei no começo da semana, falando o seguinte ponto. Tanto eu quanto você podemos parar de dar, de jorrar fonte que está ligado à vontade boa e perfeita de Deus e caminhar nas nossas próprias vontades próprias. Seja eu ou você, das pessoas mais íntimas quanto mais distante, nenhuma pessoa está ileso disso. Podemos sim começar a andar nas nossas próprias vontades e deixar a vontade de Deus de lado. Por vários fatores, por vários motivos que isso pode acontecer. E para não ficar somente nas minhas palavras, vamos que você gosta de referência. A nossa referência do texto falando sobre a fonte de dois sabores se encontra em Tiago capítulo 3 e o verso adiante. Você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade. Então, vamos para a nossa mensagem, que eu não vou prolongar muito essa mensagem. E a palavra diz dessa maneira. Deixa eu ler aqui direito. 3:11. Não, eu vou começar do 10.
3:10. Dessa maneira que diz, ó, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Meus irmãos, não convém que isso faça assim. Antes do versículo, ou quer dizer, depois do versículo, da parte A, onde fala nesse momento, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Mas, meus irmãos, que isso não venha ser algo conveniente para vocês. Aí o verso de número 11 diz: porventura deitai alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga? Ele está dizendo aqui, olha, está perguntando, da mesma fonte, sabe, pode dar água doce e água salgada? Aí o verso número 20 não, o versículo de número 12 menciona nesse momento: meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a videira fígado? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Aí, se você quer ler mais, dá mais adiante aí. Vamos para a nossa explicação detalhadamente aqui para você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade. Então preste atenção nisso, que eu não vou prolongar muito. Quando se menciona, sabe? E eu até já fiz um vídeo falando sobre isso aqui há muito tempo. Só você procurar aí na escola Segura Bola, uns vídeos bem antigos, falando sobre essas fontes. Então, pessoal, eu postei uma frase que eu vou até fazer um vídeo falando sobre isso. 3 coisas que deve se observar em um líder. É claro que isso não serve somente para um líder, mas para todas as pessoas que estão, sabe, à frente de algo, anunciando algo, ou que esteja caminhando no caminho que Deus quer. Você entende o que estou dizendo aqui? Esses 3 elementos que eu vou citar aqui nesse momento não é somente para líderes, é para todas as pessoas que querem realmente não transformar a sua fonte de água doce para salgada, ou até mesmo parar de dar frutos que agrada a Deus. Entende? 3 elementos para o nosso começo de conversa aqui, para que nós possamos ter uma linha de raciocínio, de uma linha coerente, concordância, o que você entende do português aí, bem que faça sentido para você. Entende o que eu estou dizendo? Primeiro ponto, eu sempre digo aqui: 3 vozes que vão ditar a nossa vida. E é nessas 3 vozes que pode dar essa transição, essa transformação de água doce para salgada, de jorrar aquilo que alegra o coração de Deus, de fazer aquilo que traz, sabe, alegria ao coração de Deus, para algo que não vai de acordo com a vontade de Deus. Então preste atenção nisso. 3 vozes que chama Bíblia, alma e sociedade. Quando elas estão disfuncional, quando elas estão desalinhadas, desequilibradas, desgovernadas, desajustadas, é inevitável não gerar pessoas que vão seguir mais a sua linha de vontade própria do que o do próprio Deus. Então, focaliza nisso.
O primeiro ponto que se deve observar em uma pessoa, não somente um líder da igreja, que eu postei a frase falando sobre isso, mas as pessoas que querem manter a sua fonte que alegra o coração de Deus, manter as suas obras e a sua fé. Em outras palavras, manter a sua fé e as suas obras alinhadas do que diz Romanos capítulo 12, verso 2. Primeiro ponto é saber se você tem mais conhecimento do que a essência de Deus, do que a essência do Espírito Santo. Primeiro ponto é, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas, eu já citei aqui e vou falar repetidamente, muitas pessoas podem, crescer num ambiente, seja evangélico ou católico, com muitos conhecimentos trazidos dos pais, trazido do tio, trazido do padre, trazido do pastor. E ela só tem, a sua base de relacionamento com Deus é de conhecimentos que ela ouviu ou que ela leu, somente conhecimento. Então a base de relacionamento dela é daquilo que ela leu ou daquilo que ela, aprendeu com o terceiro. Então ela se torna uma mentalidade apenas de crenças religiosas, tradicionais, sem o poder, sem a essência do Espírito Santo para trazer uma revelação e andar alinhado como o próprio Cristo andou na graça e no conhecimento alinhado para que ele não se desviasse e nem fazesse a sua própria vontade, para que ele pudesse continuar jorrando a plena vontade de Deus em sua vida. Então, o primeiro ponto que você deve observar em você mesmo, que não seja um líder que você talvez, Raimundo, eu não sou pastor, eu não sou bispo, eu não sou apóstolo, eu não sou padre. Isso, como eu disse no começo, não serve apenas para um líder de uma igreja. Isso serve para todas as pessoas que estão na caminhada de a vontade de Deus boa e perfeita, seja evangélico ou não. Então preste atenção nisso. Você faça uma pergunta ou uma autoanálise em você mesmo. Eu tenho apenas informações ou tenho a essência do Espírito Santo que faz conhecer Deus não somente de ouvir falar ou apenas de informações, mas de experiência. Entende? Quando você tem a essência do Espírito Santo em sua vida, leva você a ter experiência com o Espírito Santo, com o próprio Deus, com o próprio Jesus. Compreende? E assim você continua agradando o próprio Deus. Mas quando você tem apenas conhecimento, você pode ser um teólogo, você pode ser um doutorado em um PhD, ali 300 vezes a Bíblia, eu fiz o curso do fulano de X, não, eu fiz isso aqui, mas, entretanto, todavia, por mais que isso seja agradável, bom, mas sem a essência do Espírito Santo se torna morto. Compreende? Compreende, estou dizendo? Todo o conteúdo, toda a informação que você tem, seja teólogo ou um leigo, como eu, Você e eu podemos, a qualquer momento deixar
deixar de fazer aquilo que Deus quer. Por vários fatores. E 3 fatores cruciais aqui que faz transformar uma fonte do doce para o salgado, ou deixar de jorrar, ou parar de não fazer aquilo que Deus quer, começa com o desalinhamento ou o desequilíbrio entre necessidade, curiosidade e o experimentar. Aí você pode dizer, aonde isso entra, Raimundo? Curiosidade, necessidade e o experimentar. Se você perceber, vou colocar aqui Saul estava fazendo a vontade de Deus. Olha, vai lá, faça isso, faça aquilo. Entretanto, todavia, ele começou a sair da linha de Deus, sair daquilo que Deus quer, a partir do momento que falou, opa, vamos experimentar isso aqui, trazer os coisas de outras pessoas lá, mas Deus falou para destruir tudo. Ele, não, vamos trazer isso aqui, trazer aquilo, e o outro, assim. E Deus não pediu isso. Entende? Assim também é nos tempos atuais. Vou te provar como esses 3 elementos encaixam. Digamos que eu vou usar minha vida, sabe? Vou usar minha vida. Digamos que eu estou desempregado, solteiro, com enfermidade. Aqui, 3 coisas fundamentais que arrebentam a vida de uma pessoa: solteiro, a vida sentimental, financeira e enfermidade. 3 coisas aqui. E aí eu vou caminhando para a igreja. Eu sou uma pessoa intensamente na igreja, sou envolvido muito na igreja, seja católico ou evangélico aqui. Começo a me envolver em várias coisas da igreja. E a partir do momento que começo a ter a cura que eu quero, a partir do momento que eu começo a encontrar alguém, já não estou mais solteiro, agora estou namorando, estou casando. E terceiro, passei no concurso ou das coisas aí de uma vida financeira agradável. 3 coisas já foram supridas da necessidade, entende? Então aquela pessoa que era tenso na igreja, agora já não tem mais a intensidade e a intencionalidade de como aquilo que era antes. Deixou de fazer certas coisas. Essa árvore vai sendo transformada, os frutos dela não vai ser igual antigamente que ela fazia. Ou então essa fonte começa a ser trancada, fechada, e jorra outra fonte, que é, opa, agora não dá, Raimundo. Tô namorando, agora não dá, Raimundo. Estou casado. Não, agora não dá, Raimundo. Chego tarde do trabalho. Não, agora não dá, Raimundo. Eu tenho que me divertir, porque antes eu era doentinho e agora eu não me divirto. Agora eu vou curtir, Raimundo. Então aquela fonte foi trancada de fazer intensamente
e intencionalmente aquilo que Deus queria, aquilo que Deus quer. Entende o que estou dizendo aqui? Então, preste atenção nisso. Tanto eu quanto você, vou colocar minha vida aqui. Eu vou confessar algo a você aqui. Como eu disse, eu sempre uso algumas coisas da minha vida, não todas, para que assim você possa perceber que é carne e osso. Confesso a você que realmente a minha fonte de intensidade tem sido trancada. Tem sido trancada realmente por diversos fatores que eu estava conversando com Deus. Deus, eu parei de ser fervoroso, parei de ser intenso contigo, ó Deus. Eu preciso voltar a ligar essa torneira que está desligada da adoração mais extravagante, mas adoração e caráter que está ligada a Ti, ó Deus. Eu preciso melhorar, Deus. Ó Deus, eu falando com Deus, estou compartilhando com você, seu Pai. Não sou mais a pessoa que eu era antes. Tá faltando alguma coisa, Pai. Tem misericórdia dessa minha hora. Eu preciso recuperar. Eu preciso me compor. Eu preciso estar alicerçado naquilo que era antes. E eu estou fazendo isso. Estou caminhando, voltar novamente para os trilhos do que eu era com Deus. Melhorar. Entende? Entenda bem. Entenda bem o que eu estou dizendo. Tanto pessoas da igreja quanto fora que saíram podem estar no mesmo barco. Que loucura é essa? É só porque o rótulo, só por causa do rótulo. Só por causa do rótulo. Vou explicar. Vamos usar aqui Gessegue A, Priscila Alcântara e outras pessoas. O que faz diferença de mim para Priscila Alcântara ou Gessegue A, que era uns canais de bênção? O que faz diferença de mim? O que faz? Estou colocando na minha vida. Aí você se pergunte a você mesmo. O que faz diferença? É que dois fatores principais aqui que tanto eu quanto você precisamos ter em mente. Canal de bênção sem a habitação de Deus se torna apenas um instrumento, que esse instrumento pode parar de ser usado. Vou repetir novamente. Canal de bênção, ele gera bênção através das pregações, através das mensagens, seja ela cantada ou não. O que muitas pessoas observei é falando, olha, Priscila Alcântara falando que vai pro inferno, isso, aquilo. Só que, entretanto, muitas pessoas não se examinaram também, que elas podem também não estar dando a mesma, intensidade e intencionalidade
ao próprio Deus. Só por causa que ela está na igreja, não faz diferença de outras pessoas que não estão na igreja. Porque o que faz diferença, eu já expliquei sobre isso, é liberdade e vontade de Deus. Tem que estar alinhado no fluxo da renúncia, sabe? Liberdade e vontade de Deus tem que estar alinhado no fluxo da renúncia. E é interessante, muitas pessoas só tacar o pau nas pessoas que estão de fora. Tá desviado, tudo tá desviado. E você? E você? Só por causa que está na igreja, seja você católico ou evangélico, não faz você diferente, não. Se você está com esses 3 fatores desalinhados: liberdade, vontade de Deus e renúncia. Por isso é importante você fazer aquela autoanálise que eu estava dizendo. Você só tem conhecimento. Se você tiver somente conhecimento, você vai sair dos trilhos de Deus. Vai sair dos trilhos de Deus, vai sair. Porque o seu relacionamento é baseado somente em conhecimento. Teólogo, pequenos versículos da Bíblia, os pretextos da Bíblia, aonde se torna apenas uma crença religiosa, como os fariseus. Entende o que eu estou dizendo? Então, tanto eu, aqui, como eu confessei, que preciso, sabe, abrir a torneira que está fechada. Eu tenho clareza disso e confesso isso a Deus transparentemente. Só que muitas pessoas não fazem isso, sabe? São mais, digamos, os fiscal de terceiro. Taca mais pau em outras pessoas e não olha para elas mesmas. Então, sabe, como eu disse, você aí que é da igreja, sabe? Você também, quando fez um concurso público, largou a igreja. Quando você arrumou alguém para namorar, para casar, largou a igreja. Quando você recebeu a cura, também você largou a igreja. Aí aparece de vez em quando na igreja. Você aparece raramente na igreja. Então, aquilo que você era antes, um jovem ou uma jovem, independente de homem ou mulher, você deixou as primeiras obras, as primeiras caminhadas. Aquilo que você fazia antes, você não faz mais. Então é por isso que não é muito correto só alguém meter pau naquelas pessoas que agora não é mais do mundo gospel, tá no mundo secular, cantando outras músicas que exaltam outras pessoas, que faz o seu segmento. Cada um seguiu a sua vontade. Então você não é diferente dessas pessoas que... Você é diferente? Você está naquilo que eu falei? A sua liberdade e a vontade de Deus está alinhado no fluxo da renúncia? Se você está enquadrado nisso, então essa mensagem não é para você. Então, Raimundo, e a minha liberdade e a vontade de Deus está alinhada na renúncia do reino dos céus. E eu continuo sendo a mesma pessoa quando eu recebi a cura, quando eu recebi a prosperidade de passar no concurso, quando eu deixei de ser solteiro para ser casado, eu ainda continuo na mesma intensidade e na mesma intencionalidade. Então, essa mensagem não é para você, porque você ainda continua com a sua fonte jorrando do mesmo sabor. Ela não teve uma transferência, ela não teve
uma transformação. Ela não parou, ou ela não parou, ou ela não se transformou. Entende? Então essa mensagem não é para você, mas para outras pessoas que lançam o pau em outras pessoas, essa mensagem é para você. Essa mensagem é para mim. Essa mensagem primeiro é para mim, sim. Toma vergonha nessa cara, Raimundo. Essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para você. Compreende? Sabe? Então, o primeiro ponto que eu falei foi: se você tem mais conhecimento do que a essência do Espírito Santo. Segundo ponto que é o seu, como posso dizer assim, você, deixa eu olhar aqui direito aqui do que eu postei, que é o segundo ponto, você está sendo projetado assim. Primeiro, você está sendo, se você se projeta mais nas crenças trazidas de terceiro, seja do pastor, seja do padre, ou você é projetado, você é impulsionado a entrar ao reino dos céus. Que há diferença, sabe, entre ser impulsionado nas crenças religiosas e ser impulsionado no fluxo do reino dos céus. Vou explicar aqui, o vídeo está muito grande, eu falei que não ia ficar grande, mas tem que concluir isso aqui. Primeiro, vamos para o impulsionamento das crenças religiosas, que é as tão diversas devoções e venerações que pode ser tanto de católicos quanto evangélicos. Sim, você pode ser tanto de católico quanto evangélico. Os católicos para a exaltação dos santos de outras pessoas que se tornaram santo devido à trajetória de cada um na terra, que foram um canal de bênção. Os lados evangélicos por entrar, sabe, em o lado, como posso dizer assim, de uma espiritualidade superficial. Sim, baseado, sabe, somente naquilo que terceiro fala. Se o terceiro falou, tá tudo bem. Ele não pega a Bíblia, ele não ora, ele não jejuma, ele não faz. Então, tudo que falou, tá tudo bem. E aí se vai, dia por dia, ano por ano. Diferentemente, quando você é projetado, quando você se projeta para as coisas do reino de Deus, aí entra aqueles três elementos que nem eu nem você gostamos. O alinhamento da vontade de Deus e da nossa liberdade, que só vai acontecer através da renúncia. E através da renúncia gera, sabe, o impulsionamento ao reino dos céus, que é fazer totalmente ao contrário do que as outras pessoas fazem. É andar na contramão do mundo. É andar na contramão da sua própria vontade. É andar na própria contramão da sua própria necessidade. É isso que vai trazer o reino dos céus para a sua vida. É isso que vai impulsionar se você está trilhando não apenas uma crença religiosa, mas a vontade de Deus. E como você vai saber disso? Se você está trilhando a vontade de Deus. Tem um teste rápido sobre isso. Faça esse teste. Você está apegado muito
aos fluxos dos resultados em sua vida, no aspecto natural, porque isso aconteceu com um jovem rico. Guardou todos os mandamentos de Deus, mas quando o próprio Jesus falou o seguinte: olha, vende tudo e me segue. Ele ficou tão apegado àquilo que ele tinha. E os resultados que ele tinha, ou que ele foi trazido do pai dele, não queria abandonar. Então, é fácil você se desapegar? Você faz essa pergunta. É fácil eu me desapegar daquilo que eu conquistei? É fácil eu desapegar daquilo que eu ganhei? Daquilo que foi oferecido a mim? Independente daquilo que você ganhou ou daquilo que você conquistou. É fácil se desapegar para ao entrar do reino dos céus em sua vida? Esse é o grande teste se você está, sabe, caminhando no reino dos céus. O reino dos céus é em cima, o resultado é embaixo. Não importa a riqueza, não importa se eu estou doente, não importa se tem isso ou nada. Se você está nesse nível, aí você está caminhando. Agora, se você está, minha riqueza, cara, com quem que eu vou casar? Olha, acho que não vou comprar aquele carro, ou aquele apartamento, ou se está muito apegada nisso. Eu não estou dizendo que é errado, sabe? Mas se todas essas coisas são mais superior que ao reino dos céus, você está andando apenas nas crenças religiosas, sabe? Como eu disse, eu não estou falando que isso é errado, mas ao apego muito violento. Se não for isso, não posso abandonar isso, não posso. Seja vício, seja tudo. Está incluído tudo, entende? Então é importante você ter clareza sobre isso. Do segundo tópico, para onde você está se, digamos, impulsionando? Mais para as crenças religiosas que trazem dos seus pais, trazem dos padres, trazem dos pastores, ou do fluxo do reino dos céus, que vai contra todas as coisas do que muitas pessoas dizem por aí, seja qual for o líder espiritual ou até mesmo seus próprios pais ou pessoas mais íntimas, entende? E por último, para nós terminar aqui, que o vídeo está quase 40 minutos falando sobre isso, por último é a disfuncionalidade entre a sua vontade e a vontade de Deus. Você deve se perguntar isso. Olhe dentro dos meus olhos. Você consegue ter essa clareza? O próprio Davi, transparente com Deus, o próprio Jó, entre outras pessoas que poderiam dizer. Eu mesmo faço isso aí. Deus tem misericórdia de mim, que eu vou pro inferno, Deus. Eu tenho umas coisas com Deus aqui, né? Deus tem misericórdia dessa minha alma, meu Pai. Então, é importante você entender isso. Cara, minha vontade está mais pipocando do que a de Deus. Lembra que eu falei lá atrás? Eu falei que para que você possa realmente estar centralizado e perceber se você está mesmo impulsionando no reino dos céus, é o teste do apego do resultado. E esse teste do resultado serve para o número 3.
serve para o número 3, para que, alinhar a minha vontade e a vontade de Deus, como o próprio Jesus Cristo, sabe? Ah, conseguiu abandonar o fluxo do resultado, claro, de forma coerente, como posso dizer, de forma nada convencional, que muitas pessoas não fariam. Deus, que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Mas é importante você voltar para você fazer o número 3. Para você fazer o número 3 e o número 2 bem assertivo e eficiente, você tem que voltar ao número 1. Primeiro passo é o número 1. Para que assim você não entre em destruição. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas podem ter somente o conhecimento. Pô, o Raimundo falou que é para abandonar tudo. E abandonar tudo, eu estou na vontade de Deus. Opa, não falei isso. Não falei isso. Não estou falando para você abandonar a faculdade. Não estou falando para você parar de... como se diz? Parar de tomar remédio. Não estou falando que... Não, nada disso. Eu não estou louco para dizer isso aqui. Imprudência. Eu estou para você ter clareza sobre isso. Seguir os passo a passo da etapa que eu disse. Se você seguir a etapa que eu disse, primeiro, o conhecimento tem que estar ligado à essência do Espírito Santo, porque ele vai te mostrar a revelação. Compreende o que estou dizendo? E vai te dar uma estrutura, não do Raimundo, não do apóstolo Paulo, não do JB Cavalli, não do Fábio Farage, sabe, dos grandes líderes aí. Eu não tenho a estrutura deles. Eu não tenho a fama deles. Eu não tenho, sabe, a credibilidade deles. A minha estrutura e a minha credibilidade com Deus é totalmente diferente desses grandes líderes. E compreende? A minha estrutura é diferente deles. Então é você que tem que criar a sua própria base e andar nessa base, como o apóstolo Paulo, outras pessoas. Entende? Mas para isso precisa alinhar e saber, só estou conhecimento ou tenho a essência do Espírito Santo? Segundo, aonde que eu estou sendo mais projetado? Para onde estou me projetando? Andar mais nessas crenças trazidas dos meus pais, trazidas do meu tio, trazido de alguém? Ou realmente, depois que eu tive o conhecimento e a essência do Espírito Santo, eu entendi que eu preciso caminhar e prosseguir no que diz a vontade boa, perfeita de Deus? Entende? É nesse nível que eu estou dizendo. Para que assim você continue sendo a mesma fonte, sem a transição de uma doce para o salgado, ou parar de jorrar aquilo que você era antes e voltar para o mesmo trilho, recuperar a essência daquilo que você era antes. Antes era doente, agora eu sou sarado. Antes eu era desempregado, agora eu sou empregado. Antes eu era solteiro, agora estou casado. Mas tudo isso não me fez mudar. Tudo isso não me fez parar. Com doença ou sem doença, eu continuo firmado e aliançado com Deus. Empregado ou desempregado, eu continuo na mesma intensidade, intencionalidade. É isso que Deus quer. É isso que o Espírito Santo quer. Você com doença ou não, você empregado ou não, você próspero ou não, que essa fonte não pare de jorrar no mesmo dia que você
Diz, ó Deus, eu estou aqui e eu vou continuar na mesma fonte. Tá doendo, mas eu vou continuar. Tá perseguição, eu vou continuar. Muitos estão seguindo outros trilhos, estão pegando novas linhas. Eles estão, Deus, eu não quero saber deles não. Eu quero saber de mim. Deus, abençoa a vida deles. Cada um tomou essa trilha. Deus, livre eles de mal. Deus, não sei, mas eu vou seguir essa linha aqui. De Romanos capítulo 12, verso 2. Por mais que esse corpo aqui não queira, essa alma não queira, por mais que tenha tendência, os meus pés correr para um caminho que não vão agradar a ti, ajuda, Deus. Tem misericórdia. É isso que eu e você temos que fazer. Entende? Então larga de acompanhar os YouTube que querem lacrar na desgraça de outras pessoas. Para de acompanhar e para de meter o pau nas pessoas só por causa que saiu da igreja. Saiu da igreja. Sim. Saiu da vontade de Deus? Sim. E você? E você? Só por causa que está na igreja? Só por causa que está na igreja, seja católico ou evangélico, você realmente está nesses 3 pilares que eu falei? Só porque ela tá cantando, só porque alguém está cantando agora música secular? Não. Começou a cantar música secular? Sim, começou, vai. Parou de, eu disse para você lá no começo. Há um grande perigo de ser apenas um canal de bênção. Quando você não se mantém um altar de Deus, quando você não se torna cada vez mais um ambiente de habitação de Deus. Então esse é o grande perigo. Ser apenas canal de bênção, todos é a grande eu queria ser usado por Deus. Eu vou até fazer um e-book sobre isso. Eu tenho algo escrito falando sobre isso, tá? Eu não publiquei ainda. Mas cuidado com isso, porque pode levar à ruína. Querer somente ser um canal de bênção e não habitação de Deus. Então é essa a nossa mensagem de hoje. Focaliza nisso. Querer somente ser um canal de bênção para as outras pessoas, seja através da música, seja através da pregação, seja através da sua arte, da dança ou qualquer aspecto que você possa expressar para outras pessoas, pode te levar à ruína. Sim, se você não conservar, se você não manter a intensidade e a intencionalidade com Deus em si, a habitação de Deus vai, querendo ou não, a fonte vai passar de uma para outra. Ou você trancar, não quero mais, Raimundo, não quero mais oferecer isso. É isso que muitos fazem. Tranca a torneira. Opa, vou ligar a outra torneira. Ou você tranca, entende? Você trancou. Agora eu quero uma nova estação. E você está seguindo a sua vontade, não a vontade de Deus. Entende? Que Deus abençoe a sua vida. Abraço!